Você tem tido problemas para cultivar as suas Phalaenopsis e inclusive tem perdido muitas delas? Eu sou Rafael, esse é o canal Matos Orquídeas e hoje a gente vai conversar por que essas coisas acontecem e o que você pode fazer para evitar que as suas Phalaenopsis morram, que você seja mais feliz no seu cultivo com elas. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu venho recebendo muitos comentários de diferentes pessoas relatando que elas vêm encontrando muitas dificuldades para cultivar Phalaenopsis e muitas delas ainda não acertaram a mão e estão perdendo plantas. Portanto, a gente consegue solucionar todas essas questões de forma muito simples, seguindo alguns passos. Então, venha comigo saber quais são. Antes de mais nada, vamos compreender por que muitas pessoas perdem Phalaenopsis, analisando aqui juntos a estrutura de um exemplar. A planta é composta pelo sistema radicular, ou seja, que é a cabeleira de raízes, que se conectam ao rizoma, que é essa estrutura que fica aparente após as folhas velhas terem sido descartadas. E se não tem folha velha ainda, o que a gente enxerga é o corpinho da planta, que normalmente fica esse gordinho aqui, de onde saem as folhas. Ela vai crescendo, uma folha para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá, e assim por diante, da mesma forma que as vandas, porque elas são plantas parentes. As Phalaenopsis são parentes aí das vandas e tem esse crescimento monopodial, que é o que eu acabei de demonstrar para vocês. Ou seja, diferente das catleias, dos dendróbions, dos dasoncídios e outras plantas, ela não tem os bulbos, ela não tem aqueles pseudobulbos que vão crescendo e formando aquela toceira. Então, no caso da Phalaenopsis, se você tem algum problema aqui muito sério e você acaba perdendo o rizoma ou o corpinho da planta que é afetado, você acaba perdendo a planta, né? Então, por isso que muita gente acaba tendo plantas doentes em casa e às vezes não tem mais o que fazer e a planta morre, né? Então, é basicamente essa característica física da Phalaenopsis que contribui para isso. Bom, mas muitas pessoas não perdem a Phalaenopsis exatamente por problemas de doença. Tem duas coisinhas aqui que eu vou falar que são relacionadas à rega e que acabam matando muitas plantas por aí. Para a gente falar de rega, a gente tem que esquecer um pouquinho as regras. Seria muito bom, seria perfeito, o mundo ideal, se a gente pudesse ter uma receita de bolo. Regue tantos dias na semana. Acabou, mas não é assim. Vou dar um exemplo muito prático para vocês entenderem. Quando vocês estão preparando um bolo, aí vocês podem perguntar: qual é o tempo de forno para essa massa? Esse tempo de forno pode variar. Se você tem um forno elétrico, se você tem um forno a gás, se você tem um forno a lenha, mesmo se você tem um fogão convencional, não tem aquele tal papo que toda dona de casa conhece? Ah, o meu forno é mais forte que o forno da vizinha. Ou o forno da minha sobrinha faz muito mais rápido que o meu. Não tem isso. E era a mesma massa de bolo que você pôs ali. E você teve diferentes tempos em diferentes fornos. Com as plantas é a mesma coisa. Na sua casa, aquele vaso pode secar mais rápido que na minha. Porque na sua casa esse vaso está no quintal, ele pega vento ou pega mais calor. A gente não sabe. Fora que o Brasil é um país imenso, com diferentes climas em diferentes regiões. Então, se existe uma receita de bolo, essa receita é: observe e veja se secou da rega que você fez. Secou? Aí você pode regar de novo. Ah, eu reguei faz 5 dias e o vaso ainda está molhado. Eu vou regar de novo só porque se passaram 5 dias? Não, você não vai regar de novo porque ainda está molhado. Então, a matemática ela é muito simples. No início pode parecer difícil, só que depois de pouco tempo você começa a exercitar o seu olhar para entender em quanto tempo na sua casa, no seu local, aquele vaso específico vai demorar para secar. E mesmo dentro da sua casa vai ter vaso que vai secar mais rápido e outro que vai secar mais lentamente, de acordo com o material do vaso, material do substrato e local onde seu vaso está. Primeiro caso, rega em excesso. Para começar, gente, basta a gente seguir a norma. Quando você veste uma roupa, lavou, secou, certo? Para eu vestir, ela tem que estar sequinha, bonitinha. Com as orquídeas é a mesma coisa. Regou, secou. Para qualquer orquídea. É claro que algumas são mais tolerantes a essa umidade por mais tempo, outras menos, e a gente vai ajustando o cultivo de acordo com a espécie.
No caso das Phalaenopsis, elas gostam sim de umidade. Então, quando você regar, você vai regar, vai molhar bem o substrato e vai deixar esse substrato secar. Muitas pessoas acabam perdendo planta porque colocam dentro de algum cachepô decorativo logo depois que molha, e aí aquilo fica abafado ali dentro, o substrato acaba apodrecendo, tá escuro, não tem ventilação, às vezes com clima quente lá fora, então aí vai dar fungo mesmo, vai matar a raiz e você vai perder a sua planta. Então, comece a exercitar o teu olhar. Vai molhar, vai esperar o tempo necessário de acordo com a sua região, com as condições da sua casa, se está no quintal, se está dentro de ambiente fechado, se está plantado em vaso de barro, vaso transparente. O meu conselho para iniciante é plantar, cultivar em vaso transparente para que você consiga exercitar o seu olhar, o seu feeling. Então você foi lá, você viu a sua planta, as raízes ainda estão molhadas, ou seja, não vou regar. Agora, observei, as raízes estão começando a secar. Espera mais um pouquinho. Viu que está tudo cinza, começa daqui, ó. Observem que a raiz seca, ela tem esse aspecto meio prateado, um cinza esverdeado mais prateado. Quando você molha, essa camada que se chama velamen, que é uma película que cobre a raiz das orquídeas e que é muito visível aqui nas Phalaenopsis, ele fica transparente e a gente enxerga a parte verde interior das raízes. Então, se a raiz estiver bem verde ali, você já sabe que não é momento de regar ainda. Por isso que o vaso transparente, principalmente para iniciantes, é tão importante. Por outro lado, muitas pessoas acabam perdendo também as plantas porque regam de menos. E esse é o ponto número 2. Tudo que tem um extremo, tem outro. Então, se você tem a sua planta, raízes ali expostas, principalmente as aéreas, que são as que crescem aqui para fora do vaso e tal. Se você rega de menos, essas raízes que estão expostas, elas começam a secar. Você vai começar a observar que elas perdem aquele tônus mais cheio, começam a aparecer rugas. E com o tempo essas rugas vão se intensificando até que as raízes elas se secam completamente e ficam que nem uma palha. Se essa situação se prolonga por muito tempo, de acordo com a quantidade de raiz que a planta tem, ela pode perder todas. E aí você vai ter uma planta que vai ser só folha sem raiz. Se ela perder raiz, as folhas começam a murchar. Se você não conseguir induzir produção de raiz nova, ela vai começar a perder as folhas até que ela vai secar completamente e ela vai morrer também. Então, claro que quando a gente está falando de falta de rega, às vezes a planta demora um pouco mais para perecer, às vezes a gente tem um tempo maior para tratar, para conseguir salvar a planta, do que se você já sufocar e apodrecer todas as raízes de uma vez. Em todo caso, você eliminando as raízes, tanto por excesso de rega quanto por falta de rega, você vai acabar com uma planta sem raízes, e é aí que muita gente chega. Então, a partir do momento em que a gente consegue, na nossa coleção, deixar as nossas Phalaenopsis sem raízes, nós temos plantas muito sensíveis em mãos. E muita gente realmente não consegue recuperar por diversas razões, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? Evitar a perda de raízes. Se você conseguir conservar a sua Phalaenopsis com raízes saudáveis, ajustando a rega no ponto certo, você vai ter sucesso. Primeira preocupação com as Phalaenopsis não é fazê-las florir, é mantê-las vivas e saudáveis. Se a sua planta estiver viva e saudável, estiver recebendo luz adequada, cultivo adequado, ela vai florir. Você não precisa se preocupar em relação a isso. Mas, se você só pensa na floração e ignora as outras coisas como saúde das raízes e das folhas e da planta como um todo, dificilmente você vai ter esse sucesso. O vídeo de hoje foi feito para tentar ajudar vocês a resolver esses problemas. Eu vou ficando por aqui, agradeço a visita de todos, deixo um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.